Olá, meninos. Olá, meninas. Hoje eu voltei, mas o assunto é bem diferente do que o de costume, que eu sempre estou aqui para falar sobre imigração, sobre viagens, passeios. E hoje eu estou aqui atendendo uma sugestão. Devido a eu postar muito vídeo sobre minha alimentação no Instagram, as pessoas começaram a fazer questionamento, o porquê, quando eu comecei, o porquê eu comecei. E para que vocês possam entender melhor, eu vou contar um pouco da minha história de superação. E ela veio na minha vida para trazer muito aprendizado e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Bom, gente, nesse vídeo eu vou tentar dar uma resumida de tudo para vocês, para que vocês possam entender por que eu passei e como eu cheguei até aqui. Ah, Depois que mudei para Nova Zelândia, a vida mudou muito. Muitas coisas boas e muitas coisas estressantes, muitos problemas pessoais. Então, muita coisa acarretou. E para quem é imigrante, sabe o que eu estou falando. Vida de imigrante não é fácil, principalmente quando você vem para um país que você não tem inglês e você tem que se virar, você precisa trabalhar com pessoas que falam inglês, enfim, um monte de coisas. E eu não me importava comigo mesmo, tá? E eu não me dei conta que eu estava somente engordando, 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 engordando. Eu engordei ao ponto de chegar a 89 quilos e alguma coisa. E isso para mim é muito peso, porque eu sou uma pessoa de estatura baixa. Eu tenho apenas 1,54 m de altura. Quer dizer, 80 ou quase 90 quilos é muito peso para mim. E eu vou tentar, enquanto eu narro para vocês, pôr as fotos de quando eu estava com este peso. E nesse mesmo ano, em 2011, que eu estava com este peso, eu comecei a aparecer alguns problemas de saúde. Eu dei alguns nódulos no seio e veio aquele estresse e a gente achava que era câncer. Mas depois de passar pelo médico, o médico virou e falou assim: olha, você não tem câncer, câncer não dói, câncer não inflama, câncer não incha. E eram os sintomas que eu estava sentindo. Eu estava só com algumas bolsas de alguns líquidos no seio, foi drenado, coisa e tal. Fiquei bem. Pois bem, logo depois teve a minha separação, começou o processo de divórcio e eu continuei a engordando. Eu não sei te dizer, depressão não foi. Mas eu acredito que o estresse, a falta de concentração de poder parar para poder cozinhar uma comida saudável, eu comia qualquer coisa. Então, assim, foi bem complicado, foi bem estressante, eu não me concentrava nisso. O que era mais fácil, eu fazia. Num dia de rotina normal, eu ia no médico a cada 3 meses, porque como eu usava anticoncepcionais para controlar o problema que eu tinha de hormônio, que eu sempre tive, meu período menstrual, eu fico muito, muito, muito ruim, muito doente. Já cheguei na minha juventude parar no hospital. Eu tinha que fazer exame de sangue a cada 3 meses. E num desses exames de rotina, eu descobri que eu estava com diabetes. Quando eu descobri que eu estava com diabetes, ela estava num nível altíssimo e os médicos não me deixaram sair da clínica antes de me medicar, me orientar, porque o meu clínico geral estava muito preocupado com a minha. E nesse mesmo ano, em 2011, que eu estava com este peso, eu comecei a aparecer alguns problemas de saúde. Eu dei alguns nódulos no seio e veio aquele estresse e a gente achava que era câncer. Mas depois de passar pelo médico, o médico virou e falou assim: olha, você não tem câncer, câncer não dói, câncer não inflama, câncer não incha. E eram os sintomas que eu estava sentindo. Eu estava só com algumas bolsas de alguns líquidos no seio, foi drenado, coisa e tal. Fiquei bem.
Pois bem, logo depois teve a minha separação, começou o processo de divórcio e eu continuei engordando. Eu não sei te dizer, depressão não foi. Mas eu acredito que o estresse, a falta de concentração de poder parar para poder cozinhar uma comida saudável, eu comia qualquer coisa. Então, assim, foi bem complicado, foi bem estressante, eu não me concentrava nisso. O que era mais fácil, eu fazia. Num dia de rotina normal, eu ia no médico a cada 3 meses, porque como eu usava anticoncepcionais para controlar o problema que eu tinha de hormônio, que eu sempre tive, meu período menstrual, eu fico muito, muito, muito ruim, muito doente. Já cheguei na minha juventude parar no hospital, eu tinha que fazer exame de sangue a cada 3 meses. E num desses exames de rotina, eu descobri que eu estava com diabetes. Quando eu descobri que eu estava com diabetes, ela estava num nível altíssimo e os médicos não me deixaram sair da clínica antes de me medicar, me orientar, porque o meu clínico geral estava muito preocupado com o meu estado de saúde, que não estava legal. E nesse mesmo período, na mesma semana que eu descobri, eu já estava de mudança para a cidade onde eu vivo hoje. Eu tinha feito transferência do meu trabalho na cidade que eu vivia para a cidade que eu vivo agora. Então, assim, eu estava com tudo pronto para mudança. Então, entrei numa dieta rigorosa, muito rigorosa, e foi muito estressante tudo. Eu tinha visitas à enfermeira 2 vezes por semana, eu tinha que fazer caminhada, eu tinha que comer sem sal, comer sem óleo, eu estava assim numa dieta horrível. Mas foi algo que valeu a pena, porque em cerca de 2 ou 3 meses eu eu simplesmente perdi muito peso. Eu perdi muito peso. Eu estava com quase 90 quilos. Eu fui para 55 quilos em 3, 4 meses com a dieta. E automaticamente a minha diabetes ela voltou ao normal. Tá? Perdi muito peso. Eu vou pôr a foto aqui para vocês. Então eu fiquei bem tranquila. E com isso eu simplesmente relaxei de novo. Eu não me importei, minha diabetes estava boa, eu estava com peso ótimo, eu voltei a me alimentar tudo de novo. E eu também não posso esquecer de dizer que nesse período eu estava passando por um processo de divórcio, estava recomeçando a minha vida com 3 filhas, então assim, era muita coisa para minha cabeça, muita mesmo. E eu me concentrei apenas no trabalho e esqueci novamente da minha saúde. Eu simplesmente, eu acredito que eu esqueci por algum tempo que eu estava com problemas de saúde. E eu comecei a me alimentar muito mal. E devido a esses problemas de saúde, os médicos suspenderam o meu tratamento contra hormônio e tudo mais. Só que por eu ter voltado tudo de novo, voltado às alimentações, muita comida industrializada, muita comida artificial, sucos, essas coisas, tá? Eu não estou dizendo que isso seja que você não deva fazer isso, ou que seja totalmente errado, mas para mim eu tive consequências muito sérias sobre isso. E eu tive um diagnóstico muito triste, porque o médico disse: olha, a sua diabetes, além de ser hereditária, você desenvolveu aos 40 anos a tua diabetes por causa da tua obesidade. Gente, eu era muito grande. Para minha estatura, eu era muito gorda, eu parecia uma bolinha. Mas eu não sei, eu acredito que por mais que eu soubesse disso, parece que a ficha não caiu. A ficha não caiu para minha realidade. E final de 2014 para início de 2015, eu tive alguns outros problemas não muito sérios de saúde, mas que foram resolvidos. Mas eu acho que em fevereiro de 2015, eu comecei a ter vários problemas de saúde. Eu comecei a sentir um cansaço horrível. Eu dormia a noite inteira, mas a sensação é que eu não dormia.
Eu estava super estressada e o meu período menstrual estava uma bagunça. Eu chegava a ficar, ter intervalo na minha menstruação de 2, no máximo 1 semana e meia. Tinha vezes que eu tinha intervalo de 3 dias e voltava de novo. Então, com isso, eu fui ao médico, reclamei com a médica tudo que eu estava sentindo e lembrando que eu tive que mudar de médico, porque eu mudei de cidade, porque aqui é o seguinte, você só pode frequentar o médico do teu subúrbio, do teu bairro, porque cada bairro tem uma clínica médica, isso é para não sobrecarregar as clínicas médicas dos bairros. Então, eu mudei de cidade, fiquei um tempo na casa de uma amiga, então eu me cadastrei naquela clínica. Quando eu fui para minha própria casa, consegui alugar minha casa, eu tive que mudar de novo de médico. E uma mulher passou a me atender, uma médica, e eu disse para ela tudo o que eu estava sentindo. Ela simplesmente falou assim: "Quanto tempo que você não tira as férias?" Eu falei assim: "Olha, desde quando eu vim para Nova Zelândia, eu nunca tirei férias." Ela falou assim: "Então tá na hora de tirar umas férias, não esquenta, não é nada demais. Você só deve estar cansada e eu vou te passar um outro tipo de remédio para você tomar junto com o que você já toma." Quer dizer, eu tomava a medicação para diabetes 3 vezes ao dia e ela tinha acrescentado mais um medicamento que eu teria que tomar pela manhã também. Quer dizer, o meu problema não resolvia, ela só me passava remédio. E eu falei para ela sobre isso, falei assim: "Olha, eu posso até tirar umas férias, mas eu preciso pelo menos de um anticoncepcional, porque como que eu vou viajar desse jeito? Eu fico mais menstruada do que sem menstruação. Eu preciso de alguma coisa para poder me ajudar com isso, porque é muito ruim você viajar, você tirar férias e tá nessa situação." Ela virou e falou assim: "Tá bom, você tá acostumado a tomar anticoncepcional?" Eu falei assim: "Estou." Ela falou assim: "Então tá, te passo esse." Me passou, eu fui para casa, comecei a tomar. Resumindo, fui, tirei minhas férias, nada melhorou, nada mudou. E quando foi novembro, no meio de novembro, ou finalzinho de novembro, eu voltei nela, porque eu estava numa situação que eu não suportava mais. E eu comecei a sentir leves dores de cabeça. E ela nunca me pedia nenhum exame. E só me passava remédio. E eu voltei nela e conversei com ela. Ela virou para mim e falou assim: "Tira uns dias de folga. Você só pode estar cansada, nada mais." E eu tinha folga na segunda e no domingo. Domingo e segunda. E eu pedi para ela: "Me dá folga na sexta e no sábado, que eu fico 4 dias em casa, descanso, e eu acredito que eu volto melhor." E foi assim. Quando foi na quinta-feira, fiz meu expediente. Eu cheguei em casa por volta das 11, porque eu trabalhava no turno da noite. Eu cheguei em casa às 11h30 e eu não estava me sentindo muito bem. Tomei um café e fui dormir. Não consegui dormir. Quando foi na sexta de manhã, eu estava com dor de cabeça. Mal tomei café da manhã, não almocei. Jantei um pouquinho, tomei remédio para dor de cabeça, tentei dormir, não consegui. A mesma coisa aconteceu no sábado. E a dor de cabeça só estava aumentando, e eu já estava tomando remédio para dor de 4 em 4 horas e nada funcionava. Quando foi no domingo à noite, a minha dor de cabeça estava tão intensa que a lágrima descia por si só no meu rosto. E eu virei para o meu marido e falei assim: "Olha, eu não quero jantar, não quero nada, eu vou tomar um remédio para dor e vou dormir. Vou tentar dormir, porque eu não sei se eu vou conseguir. Já tem 3 noites que eu não durmo." E nesse momento a minha filha me ligou, conversou comigo e ela me falou a mesma coisa que meu marido me falou. Ela falou o seguinte: "Mãe, se você não melhorar, vá no médico, porque não é normal dor de cabeça desse jeito." Eu falei para ela: "Tá bom." Mas impressionante que naquela noite eu deitei e simplesmente apaguei. Porque é normal eu acordar pelo menos uma vez no meio da noite para tomar água, para ir ao banheiro, e naquela noite nada aconteceu. Quando foi na segunda de manhã, que ainda era minha folga, mas o meu marido ia trabalhar, e a gente acordava sempre no mesmo horário, porque os dois começavam no mesmo horário,
Eu acordei minutos antes das 5 da manhã, coisa que não é normal, porque eu sou uma pessoa que adoro dormir durante a manhã, eu odeio acordar cedo, eu simplesmente odeio, eu sempre preferi os turnos da noite exatamente para não ter que acordar cedo para ir trabalhar. Quando eu acordei naquela manhã, eu fui tentar me mexer na cama e eu não consegui. Eu estava. Eu não sei, eu não consegui. Eu não sentia o meu lado direito. Gente, daqui, do lado direito, eu não sentia nada. Exatamente nada. E eu chamei o meu marido. Chamei ele por 2 vezes. Ele virou e falou assim: o que foi? Eu falei assim: eu não consigo me mexer. Ele falou: como que você não consegue se mexer? Tenta. Eu virei e falei assim: tá. Eu pus a mão no meu criado, que ficava do meu lado esquerdo. A minha intenção era ficar de barriga para cima, empurrar para me virar de barriga para cima. Mas eu não entendo o que aconteceu, que eu fiquei de bruço. E eu fiquei com a minha mão mais ou menos nessa posição, assim, perto do meu rosto. Assim, deitada de bruço. E, gente, tudo questão de segundos, porque não posso dizer que foi minutos, foi questão de segundos. No que eu virei, eu senti uma pressão tão forte na cabeça e uma eletricidade, tipo um choque, passando pelo meu lado direito do corpo. E ali eu comecei, a dor de cabeça era insuportável, eu não consigo descrever para vocês a dor que eu sentia. E o meu corpo, ele se mexia por vontade própria, eu não conseguia controlar. Eu conseguia escutar as juntas dos ossos mexendo, sabe? O clique dos ossos mexendo. E eu gritava, eu pedia por socorro. O meu marido tentou me segurar, isso ele narrando que ele tentou me segurar porque eu não tenho lembrança. E diz ele que não conseguiu, porque diz ele que a força dos meus braços e das minhas pernas eram tão forte que ele ficou com medo de segurar e me machucar. E eu não sei quanto tempo durou isso. Eu não me lembro detalhadamente do que aconteceu, mas o meu marido disse que 5 minutos o socorro chegou, a ambulância chegou, os paramédicos chegaram e eles conversaram entre si. Meu marido disse que eles me fizeram várias perguntas, eu respondi todas sobre o que eu estava sentindo, o que eu não estava sentindo, e meu marido disse que eu sempre reclamava da cabeça, sempre reclamava da cabeça. Fui medicada ali dentro da ambulância, fui socorrida. E antes de ir para o hospital, foi muito rápido. E durante toda essa crise que eu estava tendo em cima da cama, a minha filha, que dormia no quarto ao lado, de 17 anos, ela presenciou tudo. Então, assim, foi muito aterrorizante para ela. Muito aterrorizante. Imagine vocês aqueles bonecos que eles chamam de biruta, que ficam na rua fazendo propaganda, mexendo. Ela disse que eu mexia igualzinho aquilo. Só que eu não tinha controle com os movimentos. Nenhum. Chegamos no hospital muito rápido e ao chegar ao hospital me fizeram um monte de perguntas, dizem que eu respondi. Eu me lembro que eu entrava e saía numa máquina, fizeram vários exames, foi tudo muito rápido. Mas entre esse período, quando terminou os exames, porque eu reclamava muito de dor de cabeça, a primeira coisa que eles fizeram foi uma tomografia geral. Comigo, eu não parou, a minha dor de cabeça sumiu. Simplesmente sumiu. E olha que eu tomava morfina de tempos e tempos e a minha dor de cabeça não ia embora. Quando eu vi o médico saindo do quarto, eu senti a mesma pressão na cabeça e a mesma eletricidade no corpo e tudo começou de novo. A última coisa que eu me lembre, quando eu comecei a me debater em cima da cama, a única coisa que eu me lembro de luzes bem fortes no meu rosto e eu só acordei 3 dias depois. Quando eu acordei, já fazia 3 dias que eu estava em coma induzido, exatamente para, eu acredito, para tentar me deixar tranquila, porque o médico disse que meu nível de estresse estava muito alto. E quando eu abri os olhos, a única coisa que eu consegui ver sobre mim e no meu lado foi máquinas. E eu estava cheia de aparelhos, cheio de tubo. E quando eu virei para o meu lado e olhei para o rumo dos meus pés, Desculpa.
eu vi meu esposo se aproximando de mim, com os olhos cheios de água. E ele é muito branquinho, então o rosto dele estava muito vermelho. E ele me disse: não se estressa, não se preocupe, tudo vai ficar bem, vai terminar tudo bem, não se preocupe. E eu disse para ele: eu não consigo sentir o meu corpo. Os médicos vieram falar comigo e me puseram a par de tudo que estava acontecendo. Eu tinha perdido 100% o movimento do meu lado direito e eles não tinham certeza se um dia eu voltaria a andar, eu voltaria a sentar sozinha. Eles não tinham noção do que tinha acontecido comigo porque o meu cérebro estava muito inchado e mesmo fazendo a tomografia era impossível ver o que estava acontecendo porque não tinha condições. Eles só tinham certeza de uma coisa: aparentemente não tinha tido nenhum é, nenhuma vazão de sangue, não tinha sangue iminente no meu cérebro. E eu tudo que eu tinha que fazer era esperar. E naquele dia, minutos ou horas depois que eu acordei, eu sentia muita fome, mas eu não podia comer. Eu estava em tubos de alimentação. E naquele mesmo dia eu fiz 2 exames para saber se tinha afetado os músculos por dentro, porque se tivesse afetado eu não podia me alimentar em vias normais, tinha que ser por tubo alimentar. E graças a Deus não tinha sido afetado nada daqui para cima. A não ser o meu cérebro, assim, muscular, nada. Eu tinha condições de me alimentar sozinha. Desculpa, gente. Passado os dias que eu precisava passar, depois de ter sido retirada do coma induzido, eu fui para um quarto onde eu tinha assistência 24 horas e família podia ficar comigo 24 horas. Podia ficar comigo de manhã até as 9 da noite. E quando eu fui para lá, eu pude tomar meu primeiro banho. Eu tive uma amiga que viajou 6 horas, para ficar comigo no hospital. Ela ajudou a enfermeira a me dar banho. Eu não fazia nada. Eu não conseguia ir ao banheiro sozinha. Eu não conseguia fazer nada. Era muito frustrante. Eu não sei nem como explicar como eu me sentia. A minha oração era que Deus me desse força. E foi o que Ele me deu, força. E eu fiquei naquele hospital por 3 semanas porque eu estava ligada a aparelhos. Mesmo acordada, eu estava ligada a aparelhos e eu não podia ir para lugar nenhum. Eu teria que ir para um hospital especializado para recuperação de pessoas que tiveram problemas cerebrais, mas enquanto eu não saísse daqueles aparelhos, eu não podia. Porque se desligasse aquele aparelho, o meu sangue coagulava todo e eu poderia não sobreviver. Então foi bem complicado. E com as visitas, as conversas com o médico, o que nós descobrimos foi o seguinte: eu achava que eu tinha uma vida saudável, eu achava que eu me alimentava bem. E eu descobri que alimentar bem não é o quanto você come, mas é o que você come. Que tipo de comida que você come. E o médico não pediu o exame de sangue, porque se ela tivesse pedido, ela ia ver que eu estava com carência de vitamina C e carência de vitamina S. É uma coisa que pode ser hereditária, mas que o estilo de vida que você leva também influencia muito. E naquela mesma semana, eu comecei uma dieta com a nutricionista no hospital. E consegui manter a minha diabetes sob controle, sem nenhuma medicação, O meu corpo foi aceitando toda a alimentação que eu tinha, lógico, com a medicação também, remédio, comida,
e eu fui começando a me recuperar. Depois de 3 semanas, eu tive alta do hospital, me transferiram do hospital regional para o hospital de recuperação. Quando eu cheguei lá, o médico, o especialista que me atendeu, ele me disse que, na verdade, ele foi me fazer uma visita antes de eu ser transferida, e ele disse que o meu cérebro, no mínimo, levaria 6 meses para desinchar, e com isso eles saberiam se o medicamento estaria fazendo efeito no meu cérebro ou não para destruir o coágulo que ficou parado no centro da minha cabeça, bloqueando todo o meu lado direito. E eu decidi que eu não queria aquela vida para mim. Então, lógico, eu sou uma pessoa de muita fé, eu me agarrei muito a Deus, mas também eu me concentralizei muito nos exercícios, muito do que os médicos falavam. Eu ia para sessões de reabilitação dentro do hospital. Eu só saí do hospital depois de 36 dias, quando os médicos, os fisioterapeutas, disseram que eu tinha condições de pelo menos me esquentar uma comida no micro-ondas e comer. Desculpa. E fazer isso sozinha, esquentar a comida e me alimentar e deixar o prato na pia. Eu, antes de sair do hospital, eu surpreendi os médicos e surpreendi a mim mesma, graças a Deus. Eu comecei a andar com aparelhos nas pernas, com aquelas botas especiais e aqueles andadores altos e com cinta. Eu sentava, quando eu comecei a sentar, eu tinha que ficar na cadeira com um cinto. Depois, com a ajuda de 3 fisioterapeutas, eu comecei a dar alguns passos. 3 dias depois da minha primeira fisioterapia, eu consegui dar 10 passos. Lógico, eu não dei por mim mesma, eu estava com aparelhos, com botas especiais, eu estava com os andadores especiais, 3 fisioterapeutas me segurando, mas eu consegui mover o meu pé. Assim, coisinhas assim. Acho que uma criança de 1 ano dava passos mais longos do que eu, mas aquilo já era o resultado. Daí o médico me explicou que quanto mais eu me esforçasse, mais eu ia mandar informação para o meu cérebro e ele poderia encontrar um caminho novo para mandar a mensagem para o meu lado direito. Resumindo, eu comecei a sentir as pontas dos pés, o que me ajudou muito. Eu recuperei em 6 meses eu acredito cerca de 50% dos meus movimentos. Com 36 dias eu já conseguia sentar sozinha numa cadeira de roda e eu já tinha aprendido a me adaptar, a fazer tudo com a minha mão esquerda. E se me deixasse sozinha no banheiro, eu conseguia tomar banho, eu conseguia ficar de pé usando toda a força do meu lado esquerdo. Minhas mãos, meus braços, todos fossem do meu lado esquerdo, porque o meu lado direito não correspondia o suficiente. Resumindo, agora tem 1 ano, eu acredito que 1 ano e 6 meses, eu já recuperei 81% dos meus movimentos. Hoje eu consigo fazer uma caminhada normal, lenta, mas eu consigo fazer. Sinto muitas dores, eu ainda tenho músculo que estão paralisado no meu ombro, eu não consigo levantar o braço alto, mas eu consigo andar, eu consigo fazer muita coisa, eu consigo arrumar minha casa. Lógico, eu não consigo fazer as coisas à mesma velocidade que uma pessoa normal, mas eu consigo fazer muita coisa, eu já consigo ser independente. Eu acredito em 81% eu consigo ser independente. Hoje eu ainda continuo fazendo fisioterapia. Não consegui voltar para o trabalho ainda, não consegui voltar a dirigir, ainda não consegui passar por isso, mas eu acredito que eu chego lá. Eu aprendi o quanto a vida é importante, o quanto a gente tem que cuidar
dessa casinha que se chama corpo, porque tudo que nós fazemos com ele, nós vamos colher as consequências. É lógico que a vida, ela vai nos trazer os problemas da idade, mas o que mais surpreendeu os médicos, por que que uma pessoa da minha idade teve um AVC? Eu tive psicólogo, eu tive fisioterapeuta, eu tive nutricionista, e eles me explicaram que eu tinha que mudar o meu estilo de vida. Quando eu saí do hospital, eu saí com 73 quilos, com a ajuda de nutricionista. Hoje eu estou com 65 quilos e eu tenho muito objetivo para alcançar na minha vida. E o que eu quero deixar para vocês é o seguinte: eu não sou uma pessoa obcecada por um corpo perfeito, mas eu aprendi que se você souber se alimentar, se você souber a cuidar de si mesmo, se você se amar, você pode ser uma pessoa muito mais feliz, ter uma velhice mais feliz, sem muitas consequências. Eu tinha aquela ideia de que meu pai sempre fez isso, minha mãe sempre fez isso, eu conheço fulano que fumou a vida inteira e não morreu por causa do cigarro. Eu conheci pessoas que bebeu a vida inteira e nunca morreu por causa de bebida. Eu conheço pessoas que comeu gordura a vida inteira e nunca morreu por causa de gordura. A gente nunca sabe o que vai acontecer com a gente. Então, não é que seja errado você comer uma comida ali ou aqui de vez em quando, mas manter o seu corpo saudável é uma das coisas mais importantes. O meu objetivo não é ter um corpo perfeito. O meu objetivo é ter um corpo saudável. Por isso que muitas pessoas veem eu postando comidas, postando essas coisas, é porque eu sei o que eu passei. Eu vi a morte de perto por uma coisa que eu poderia ter amenizado. Porque doenças todo mundo pode ter um dia. Mas se você tiver um corpo saudável, as consequências são muito menores. Então, eu gostaria de pedir a você o seguinte: pense nisso. Se você achar que alguém precisa escutar esse testemunho, que vai ser útil para alguém, repassa. Eu não estou aqui contra a nenhuma companhia de alimentação, não estou contra nenhuma pessoa que é gordinha, não é nada disso. Eu só estou passando a minha experiência do que é você detonar a tua comida, a tua vida, desculpa, com comida, sem se importar com as consequências. Comida, às vezes, ela pode ter o mesmo efeito de uma droga. A droga, ela vai te matando aos poucos, e a comida também. Então, eu gostaria de agradecer de coração a você que está assistindo esse vídeo, a você que se inscreva no meu canal. Gostaria de pedir para você, deixa aí o teu like se você gostou, se te serviu para alguma coisa, se te alertou para alguma coisa, deixa o teu comentário, deixa as suas perguntas, não vou me importar. Vai ser um prazer dividir isso com alguém, porque é a primeira vez que eu estou falando o que eu estou sentindo. Eu acho que, pela minha emoção, vocês sabem, vocês podem ter noção do que eu passei. E é isso. Eu gostaria que o mundo inteiro entendesse que devemos cuidar do nosso corpo muito bem, porque sem ele nós não somos nada. Beijo no coração, fiquem com Deus e não esqueça, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o teu like, se você achar que deve, compartilhe, porque poderá ajudar alguém um dia. E desculpe as lágrimas.